E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Estilo. E chegamos aqui, estamos no domingo, né? Fim de semana de boas. E chegamos nas penúltimas partidas aqui, né? Da segunda fase, da fase de grupos do Super Mundial. Então, que hoje no domingo finalmente vai terminar as últimas partidas da segunda rodada, né? Da fase de grupos. E amanhã, já na segunda-feira, já começa a última rodada que aí vai complicar um pouco quando eu estiver aqui assistindo todos os jogos, porque afinal de contas, cada grupo, né, como nos últimos jogos, né, praticamente todo mundo se enfrenta na última fase e todo mundo vai jogar no mesmo horário. Né? Então, pelo menos não vai ter uma coisa complicada que, tipo, pelo menos vai ter 4 horários diferentes, mas né, os dois times vão se enfrentar no mesmo horário, que aí pode complicar um pouco a minha situação de como que eu vou ter que diferenciar em qual tela eu vou ter que assistir e qual eu acho que vale muito mais a pena acompanhar a partida. Mas tudo bem. Estamos aqui agora para falar sobre o grupo. Deixa eu ver como está certo. E e F, né? E eu já vou começar com um jogo que terminou 0x0, que inclusive foi também o último jogo do dia. River Plate contra Monterrey, que terminou 0x0. Sim, se eu não estiver enganado, eu acho que esse aqui é apenas o terceiro 0x0 desse Super Mundial de Clubes, né? A maioria sempre teve algum gol. E dessa vez eu diria que esse jogo foi até um pouco mais chato, entre aspas, porque eu não acho que teve grandes perigos que aconteceram durante a partida. Né? Mas também foi outro jogo que parecia que teve clima de Libertadores, porque afinal de contas a gente estava falando de um time da Argentina contra o time do México, né? E sem falar que a gente tinha até jogadores que poderiam entrar numa numa briga se fosse necessário, né? Porque afinal de contas no Monterrey você tinha o Sérgio Ramos, todo mundo sabe que o Sérgio Ramos tem vezes que ele pode explodir no meio do nada, né? E afinal de contas ele também é um dos caras que é um dos jogadores que mais recebe cartão vermelho, né? Na história do futebol. E pelo lado do time aprende, a gente vai conhecer que provavelmente qualquer um pode meter a catimba. Inclusive o River Plate teve um jogador expulso, só que literalmente no finalzinho da partida, né? O que não mudou muita coisa, né? Porque se fosse no começo do jogo, aí sim eu diria que o Monterrey poderia vir com tudo. Porque se a gente for olhar estatisticamente, rapaziada, o Monterrey quase não criou nada. Só chutou 3 vezes, 2 na direção do gol, enquanto o River Plate meio que ditou na quantidade de chutes. Né? 18 vezes, né? Chutou 18 vezes, 6 na direção do gol. Mas, de maneira bem bizarra, quem teve mais posse de bola foi o Monterrey. Mesmo sabendo que chutou muito menos, né, do que o River Plate, mas teve mais posse de bola. Inclusive a quantidade de faltas também muito elevada, né? Pelo menos umas 40 faltas aqui. Ai. Mais um clima de Libertadores. Inclusive, eu nem fiquei mostrando as tabelas ultimamente, mas tá assim, tá? O River Plate tá na frente da Inter de Milão, que, olha, sofreu um pouco para vencer do Urawa e, infelizmente, o time japonês tá eliminado também. Mas depois eu conto desse jogo interessante que o Urawa poderia fazer história. Porque se eu não estiver enganado, eu acho que nem sei se em toda a história do futebol um time asiático conseguiu derrotar um time europeu, né? E o Ural tava meio que conseguindo fazer história, mas aí se deram muito mal. Mas tudo bem, depois eu conto essa coisa triste. Mas é mais ou menos isso, né, rapaziada? Praticamente o River Plate e o Monterrey ficaram apenas um 0x0, mas o River Plate, como está com saldo muito mais positivo que a Inter de Milão, está na frente do seu grupo com seus 4 pontos aí. E, bem, falando sobre eles, né, vamos falar então do jogo entre a Inter de Milão e Urawa Red Time. Que eu não estou acreditando que a Inter de Milão teve que sofrer para conseguir a virada, tá? Porque, mais outro jogo e simplesmente o time europeu dominou estatisticamente, inclusive foi até um massacre aqui no mundo de posse de bola, 32%, né? Enquanto a Urawa só teve 18% de posse de bola, só chutou 5 vezes, 3 na direção do gol, e a Inter Milão chutou 26 vezes, só que nossa senhora, né?
a categoria do pessoal tava horrível. Apenas 4 na direção do gol. E aí vocês vão perceber que realmente isso é uma verdade. E sem falar que os melhores momentos que eu tava dando uma olhada, cara, teve muito pouco lance. Você olha e você fala, nossa, parece que a Inter eliminou, mesmo tendo esse número absurdo de chute, mas não teve nenhum chute que parecia que dava muito medo no ataque do Ural, porque era qualquer chute que era bloqueado pelo time da defesa, né? E eram vários chutes que era literalmente para fora. Então, praticamente, se ela estava muito desesperado, a Inter eliminou para tentar fazer pelo menos um golzinho, por isso que demorou tanto, só fez praticamente aos 78 minutos o primeiro gol, né? Inclusive com o Lautaro, que, olha, vou falar uma coisa, tá? O Lautaro praticamente na partida inteira estava meio que sumido, mas até fazer o gol aí ele apareceu. Mas durante a partida inteira, antes de fazer o gol, ele estava desaparecido, tá? O Lautaro Martins. Mas depois disso, a gente percebeu que a Inter Milão já, de qualquer maneira, ia conseguir furar o bloqueio defensivo do Ural aqui. Com o passar do jogo, estava muito cansado. Mas, gente, olha só, foi muito bizarro essa partida. Vamos lá então, né? Eu já estou aqui com minha página aberta para mostrar os lances aqui da partida. E, mano, é engraçado pensar que, assim, simplesmente o Ural, com praticamente 10 minutos de jogo, criou sua grande e única chance de perigo para cima do Inter de Milão. Foi, e sim, como falei, foi a primeira chance de ataque e foi o mais perigoso porque praticamente saiu o gol do Urawa, que se segurou praticamente quase até o final do jogo, né? Bem, foi uma grande jogada do Kaneko aqui. Ele simplesmente, se eu não me engano, meteu uma canetaça para cima do zagueiro da Inter Milan. Rolou a bola aqui para trás e o jogador do Urawa chegou aqui chutando na direção do gol. Assim, obviamente o chute foi um pouco rápido, mas se a gente perceber, foi meio que tipo na direção do Sommer. Só que o Darmian, que estava na frente do Sommer, não pensou duas vezes e pensou, como eu sou um zagueiro, eu vou tentar proteger, né, para que o goleiro não trabalhasse. Mas no final das contas, ele mais atrapalhou do que ajudou o Sommer nesse lance, então meio que desviou na perna dele e matou totalmente o Sommer na jogada e o Urawa ficou na frente, tá? Inclusive, tem uma coisa muito linda e espetacular, que é exatamente a torcida do Urawa que, nossa, fechou. Fechou. Mais uma vez, o jogo contra o River Plate, ele já tinha feito seu show, né? A torcida do Urawa. E nesse aqui também já teve outras proporções. Foi maravilhoso, mas infelizmente, né, depois que eles tomaram a virada, inclusive foi no finalzinho da partida, nos acréscimos, praticamente quebrou os corações de todos os torcedores do Urawa. Foi triste, mas o que eles fizeram de festa, de show, né, nas arquibancadas, foi um negócio espetacular a torcida do Urawa. Mas tudo bem. O pessoal da Inter de Milão tentou atacar de duas maneiras. Primeiro tempo até que tirou algumas chances, só que, como já falei, a partida inteira, a Inter de Milão perdeu muita oportunidade de fazer o gol. Teve vários chutes que era sempre para fora, ou era bloqueado pela defesa. E eu poderia dizer que sim, a partir de 70 minutos, aí sim, a Inter de Milão começou a crescer o seu poderio ofensivo e a equipe do Ural também já estava totalmente esgotada, né? Porque os caras ficavam na retranca, tentava dar um chutão para frente para ver o que poderia acontecer, não acontecia nada, né? Diferente disso, sei lá, a tática do Botafogo, né? Ou do Boca, foi muito menos eficiente o que o Ural estava fazendo e bem, a Inter de Milão aproveitou, né, que o time estava totalmente esgotado e começou a atacar que nem um louco nos 70 minutos. E o Mkhitaryan perdeu uma grande chance de fazer um gol aqui, né? Apareceu sozinho depois de um belo passe, eu acho que foi do Barella, e o nosso Mkhitaryan conseguiu chutar a bola para fora. Sim, ele chutou a bola para fora nessa boa oportunidade. Eu sei falar que o passe também foi muito redondinho, muito fraquinho, e ele conseguiu chutar a bola para fora. Beleza? E praticamente por volta de alguns 3 minutos, né? 3, 4 minutos, o Lautaro Martins, que eu tinha falado, né? Antes de fazer esse gol, ele estava totalmente desaparecido, não estava conseguindo fazer nada. Só que aí ele conseguiu puxar essa mini bicicleta do nada pôs no escanteio e conseguiu passar por praticamente todos esses defensores aqui do lado. Olha só ver. Dá para perceber muito bem que só tinha literalmente pessoas usando camisa branca aqui do Urawa
e esse chute de bicicleta aqui do Lautaro morreu no fundo das redes. Meu Deus do céu, que lance espetacular, que bicicleta do Lautaro para empatar a partida. E como falei, né? A partir disso só deu Inter e Milão até o final e finalmente por volta dos 90 minutos e 2 minutos do acréscimo, a Inter de Milão vindo de mais outro cruzamento aqui. A bola sobra aqui para a ponta direita. O jogador da ponta direita da Inter de Milão faz o chute. O zagueiro rebate a bola e sobra o Carbone, que empurra para o fundo das redes, praticamente quebrando o coração de todos os jogadores e a torcida do Urawa Red Diamond, conseguindo fazer a vitória. E sim, o jogador da Inter de Milão comemoraram que nem louco, como se fosse um jogo de Champions League. Comemoraram que nem um maluco depois que o Carbone fez o gol da virada. Porque, meu Deus do céu, foi um negócio complicado. A Inter de Milão suou pra caramba para conseguir ganhar essa partida. E, bem, pelo menos ainda estão se mantendo um pouco mais vivo para conseguir passar de fase do mata-mata. Bem, pode ser um pouco complicado, porque afinal de contas o próximo jogo vai ser contra o River Plate e eles vão disputar para ver quem fica com o primeiro lugar. Se bem que o Monterrey, né, pode embolar tudo se derrotar o Urawa na última rodada. Né? Pode complicar para o River Plate ou para a Inter de Milão, dependendo de como vai ser essa disputa entre os dois. Mas a Inter de Milão consegue ganhar, chega aos 4 pontos, mas como eu falei, está atrás do River Plate por causa do saldo de gols. E vamos ver como vai ser a última rodada deste grupo, que está muito bizarro. E agora, rapaziada, nossa, eu vou falar provavelmente um dos melhores jogos desse Mundial, por enquanto, né? Com certeza um dos mais divertidos e espetaculares, que foi entre os Sundowns Mamelodi da África do Sul e o Borussia Dortmund. Lembrando que o Sundowns ganhou no primeiro jogo, né? Praticamente estava sendo o líder deste grupo F, né? Que tinha Borussia e Fluminense. Lembrando que esse também o Borussia e o Fluminense empataram por 0-0. E o Sundowns tinha ganhado do Ulsan HD por 1-0 no primeiro jogo. Então, praticamente, se o Sundowns ganhasse essa partida, que é engraçado também, o Sundowns poderia estar automaticamente classificado no mata-mata. Essa é a coisa mais engraçada do mundo. E que realmente, rapaziada, nossa senhora, esse jogo teve tanta maluquice, tanta coisa linda acontecendo, e terminou com incríveis 7 gols. Meu Deus do céu, 7 gols entre o time da África do Sul e o time europeu. Vocês imaginavam isso? Eu nunca imaginei que poderia acontecer isso, mas estamos aqui, né? Inclusive, os números também são espetaculares dessa partida, cara. Olha isso, o Mamelodi chutou mais vezes que o Borussia Dortmund, 16 chutes contra 8, né, do Borussia. Mas a direção do gol, o Dortmund foi melhor, né? Por isso que saiu até 4 gols, né? Mas assim, olha isso. Posse de bola. Mamelodi teve mais. E os passes também fizeram muito mais. Precisão de passes também. Fizeram menos falta que o Borussia Dortmund. 9 contra 15. Só que no escanteio tem muito mais que o Borussia. Cara, foi uma coisa muito bizarra. Se a gente olhar, nossa. Até que o Sundowns pressionou muito mais, jogou muito mais que o Borussia. Mas quem teve muito mais. Teve mais chance de fazer o gol e aproveitou a chance que teve. O Borussia teve, né? Exatamente, olha isso. Loucura. Sem falar que não tô com uma imagem, mas eu acho que se vocês entrarem até no perfil do Instagram ou de qualquer coisa do Borussia Dortmund, eles postaram que simplesmente o pessoal no primeiro tempo, os reservas do Borussia Dortmund assistiram a partida dentro do vestiário, velho. Olha só a maluquice, velho. Isso por causa do calor, né, de 30 graus e o pessoal não tava aguentando ficar lá assistindo a partida na beira do campo. Véio. Loucura, muita loucura. Mas vamos lá, vamos mostrar então os melhores momentos aqui. E olha, que teve de melhores momentos é um negócio bizarro, tá? Primeiro, começando com o Mamelodi, praticamente a mesma coisa como o Urawa. Aos 10 minutos no primeiro tempo, o brasileiro, sim, o time do Sundowns Mamelodi, da África do Sul, tem um brasileiro jogando aqui, recebeu a bola aqui no meio de campo e, cara, nossa, eu acho que ele simplesmente ligou o Messi, ligou o Messi e saiu correndo que nem um maluco. Passou por meio desses dois zagueiros aqui do
do Borussia. Depois passou por mais outro carrinho, como vocês estão vendo aqui no lance, simplesmente o jogador no Borussia aqui caído no chão, né? Tentou fazer um carrinho, não conseguiu tirar, e ele saiu cara a cara com o Kobel e só bateu no cruzado, sem nenhuma chance de defesa do Kobel. Simplesmente o nosso Mamelodi Sundowns abrindo o placar para cima do Borussia num golaço. Assim, o lance foi mais golaço, obviamente, do que a finalização, mas caraca, pra gente não falar que isso foi um golaço, é loucura, velho. O maluco saiu do meio de campo, passou por todo mundo aqui da defesa do Borussia e abriu o placar. Só que, inclusive, conversação bem da hora aqui do Stephen Curry, né, pra dormir. Só que aí, a felicidade só durou 5 minutos. A felicidade só durou 5 minutos porque simplesmente o pessoal do Mamelodi tava tocando passe pra lá, pra cá. Ficou a bola pro goleiro, como vocês estão vendo, o goleiro poderia dar um chutão, poderia tocar para esse cara aqui que estava vindo lá no canto esquerdo, mas não, simplesmente o goleiro do Mamelodi resolveu entregar a bola pro jogador do Borussia Dortmund, que não tinha nada a ver com o lance, né, que o goleiro queria fazer, e empurrou pro fundo da rede sem nenhuma dificuldade. Meu Deus do céu. Cara, simplesmente o goleiro já entregando a paçoca depois do time do Mamelodi fazer um golaço, né? Meu Deus do céu. É. E aí, o Borussia Dortmund aproveitou, né, desse problemaço, dessa paçocada que o Mamelodi entregou para eles e começaram a atacar, né? O Guirassy tentou fazer várias tentativas de chute e tivemos já o gol na sequência depois de 10 minutos, né? A partir de um cruzamento aqui na ponta direita do jogo do Borussia, e o Guirassy apareceu aqui sozinho para cabecear pro fundo da rede. Inclusive ele estava disputando a bola até com o Bellingham, o Joe Bellingham aqui atrás. Mas ele ganhou antes e conseguiu fazer o gol da virada pro Borussia Dortmund, 2-1. Tá? E, olha só, eu tinha falado do Joe Bellingham, e praticamente no final do primeiro tempo, mais outro cruzamento, né, do pessoal do Borussia Dortmund, aqui na ponta direita novamente. O goleiro conseguiu meio que espalmar a bola, só que na hora de pegar o rebote, apareceu o Joe Bellingham, matou no peito e chutou. A bola teve até um pouco de desvio aqui do zagueiro, né, que está aqui no chute também. Só que não foi páreo para defender o chute do Bellingham. E aí o Bellingham fazendo o seu primeiro gol pela camisa do Borussia Dortmund. Inclusive esse jogo aqui também começou como titular, tá? Primeiro jogo como titular e já marcou o seu primeiro gol pela camisa do Borussia Dortmund. Começou bem o irmão do Bellingham, tá? O Bellingham que a gente conhece. Beleza? Bem, e ainda tem mais outro lance de perigo, tá? Já nos acréscimos, Guirassy tentou mais um gol de cabeça e o goleiro do Mamelodi conseguiu defender. Olha isso, tá? Começou o segundo tempo, o Mamelodi já começou atacando, né? Se não me engano, eu acho que teve até um lance espetacular que o Kobel ele defende alguns chutes, só que são chutes que literalmente o cara tá impedindo, né? Porque teve um lance que aconteceu antes dessa mudança de volta, que eu vou falar, né? O Mamelodi começou atacando com tudo, a bola sobrou com um dos atacantes do Mamelodi, e o Kobel, cara a cara com o atacante, conseguiu fazer um toque e a bola ainda bateu no cabeção e foi para fora. Só que, como eu falei, estava impedido esse jogador. E aí, nesse lance de falta, a cobrança passou muito perto do gol, só que bateu aqui pela rede de cima do gol, né? E se vê que o Mamelodi tentou, continuou atacando, mas tomaram um gol contra. Sim, como vocês estão vendo aqui no lance, a jogada aqui pela ponta esquerda, o jogador do Borussia Dortmund estava fazendo cruzamento para dentro da área, só que o zagueiro que está aqui do Mamelodi tentou desviar, né, o chute, né, bloquear o chute, só que fez um desvio muito louco, enganou o goleiro do Mamelodi e a bola morreu no fundo da rede. Então, se vocês perceberem, estava 4-1 e simplesmente o Borussia Dortmund atacando sem nenhuma dificuldade. Assim, aproveitou as poucas oportunidades de ataque, só que foram ataques muito cruéis e fatais e que simplesmente já estava abrindo 4-1 para cima do Mamelodi. A partir daí eu já estava pensando,
Infelizmente o Mamelodi fez a gracinha no começo do jogo e depois já tinha morrido. Só que não, porque rapaziada, o Mamelodi, depois de ter tomado mesmo uns 4 gols já na sequência, né? Ter tomado a virada, foi atrás do placar. Tivemos mais outra cobrança de falta aqui, cruzamento na área. O atacante número 13 consegue ganhar de cabeça, a bola bate na trave, volta para ele aí de novo, ele faz mais outra cabeçada e faz o 4-2 aqui pro Mamelodi. Diminui o placar. E aí o Mamelodi ainda continua tentando atacar, o Borussia também, tivemos outro lance também de cruzamento, Guirassy de novo cabeceando, e o goleiro do Mamelodi Sandal fazendo outra grande, eu acho que não foi o Guirassy, foi outro jogador, mas o goleiro do Mamelodi também trabalhando de novo para fazer outra defesa boa. E praticamente, já perto dos acréscimos, tivemos um contra-ataque, né, do Mamelodi. Inclusive, eu vou falar uma coisa, os dois times defensivamente são muito fracos, tá? Os dois times defensivamente são muito fracos. A equipe do Borussia Dortmund também é tenebroso na parte defensiva, inclusive porque eles estão sem seu principal defensor, né, o Schlotterbeck, que está machucado desde praticamente a temporada inteira, está muito machucado, e a defesa do Borussia Dortmund é muito fraca mesmo, né? E bem, eles ficaram fazendo sorte para lá e para cá, perderam a bola, né? O pessoal do Borussia Dortmund. Aconteceu esse contra-ataque, como vocês estão vendo aqui. O jogador do Mamelodi faz o passe para esse centroavante, aparecendo sozinho, em boas condições, e cara a cara com o Kobel fez o gol para diminuir para 4-3. Mano, para vocês verem que simplesmente depois de abrir 4-1, o Borussia ainda tomou mais 2 gols para terminar 4-3 essa partida. Muito louca, uma montanha russa de emoções, mas o Borussia Dortmund pude respirar no finalzinho do jogo e saiu vitorioso. Mas eles não são os líderes do grupo F. Porque, né, o líder desse grupo F. E para acabar, rapaziada, finalmente vamos falar do Fluminense, que ele enfrentou o San Hyundai, e que também foi um jogo lá, montanha russa de altas emoções, cara. Foi uma bizarrice esse jogo, e que simplesmente parecia que o Fluminense ia começar com tudo, né? Mas que depois tomou um susto no finalzinho do primeiro tempo, e no segundo tempo também tinha voltado tudo horroroso, e sei lá, poderia ter tomado 3-1. O jogo poderia estar 3-1 pro time do Ulsan, mas graças a Deus, pelo bom olho do técnico Renato Gaúcho, o Fluminense melhorou muito no segundo tempo, e aí virou praticamente quase uma goleada do Fluminense para cima do Ulsan. Mas beleza, como vocês estão vendo aqui, no total 6 gols, outro jogaço, né? 4-2 pro Fluminense, e que foi um jogo que também, como já falei, em vários momentos o Fluminense dominou a partida, mas depois teve um lampejo, sei lá, no finalzinho do primeiro tempo com o começo do segundo tempo, que, nossa, o Fluminense seria engolido pelo time coreano, mas no final das contas, depois de empatar o jogo, simplesmente só deu Fluminense até o final da partida. Então, olha lá, vem, vou mostrar os melhores momentos aqui, né? Inclusive, já começou com 1 minuto. Com 1 minuto de jogo, o Fluminense teve um escanteio, que praticamente a equipe do Santos estava tentando tirar para lá e para cá. O Ganso teve uma oportunidade de chute, o goleiro defendeu, deram um chutão, voltou pro Ganso, e o Ganso fez esse chutaço, só que o goleiro do Santos fez uma baita defesaça aqui. E praticamente começou assim muito louco, e o Ganso quase abrindo o placar para a equipe do Fluminense, né? Mas depois disso, ficou um bom tempo. O Fluminense estava tentando atacar, só que sem muita eficiência. O Ulsan também não atacava, não chegou nem a atacar em nenhum momento. E aí chegamos nesta cobrança de falta do John Arias, praticamente quase no mesmo lugar onde o Messi bateu, né? Nessa segunda fase contra o Porto, né? E o John Arias também bateu no mesmo canto onde o goleiro estava. Só que, mano, essa cobrança de falta foi mas muito mais ângulo do que o do Messi, e parecia, sei lá, o Declan Rice bater na falta. Porque olha onde a bola foi, velho. A bola praticamente entrou no ângulo do ângulo. Foi simplesmente o chute do Declan Rice contra o Real Madrid. E essa bola morreu lá no fundo da rede. Que cobrança
absurda do John Arias para abrir o placar pro Fluminense. Meu, bom, eu olho para isso e falo, caraca, velho, o John Arias conseguiu bater uma falta melhor que o Messi. Conseguiu bater uma falta melhor que o Messi, velho. Isso é um negócio absurdo. Nem mesmo se tivesse lá dois goleiros ou sei lá um Courtois da vida, chegava nunca nessa bola porque simplesmente foi o Declan Rice aqui batendo. Foi um golaço no nosso querido John Arias. Tá beleza. Simplesmente o Fluminense ainda criou algumas chances, só que no primeiro ataque, simplesmente no primeiro ataque do Ulsan Hyundai, né, por volta dos 37 minutos, aqui na correria, aqui na ponta direita aqui do time do Ulsan Hyundai, um cruzamento passou por todo mundo, ainda inclusive o Fábio tentou tirar, não tocou nem na bola, e sem ângulo o Lee conseguiu fazer o gol de empate aqui por Ulsan, né? Simplesmente, como vocês estão vendo aqui, quase sem ângulo nenhum, ele conseguiu empatar a partida pro Ulsan, né? E bem, simplesmente, meus amigos, nos acréscimos do primeiro tempo, aqui na ponta esquerda, inclusive quem que estava cruzando aqui foi o Lee, né? O Lee cruzando aqui para ponta, para o meio da galera aqui. O que inclusive também fez a assistência para o Lee, fez o gol nesse peixinho aqui. Ele poderia chutar, mas ele meteu o peixinho e meteu no contrapé do Fábio, virando a partida para o Ulsan Hyundai. Quando eu vi o gol da virada, eu fiquei maluco, pensei, cara, não é possível. Não é possível que o Fluminense, depois de empatar 0-0 contra o Borussia Dortmund, tomou a virada com o time coreano. Assim, em praticamente 10 minutos tomou a virada do time coreano e o time coreano do Ulsan estava levando a vantagem no intervalo. Que loucura. E sem falar, já voltando a sentar, o time do Ulsan Hyundai já voltou com tudo também. Parecia que o Fluminense ainda estava dormindo na partida e quase que aconteceu o terceiro gol. Como vocês estão vendo aqui, a bola está desse lado aqui, a bola passou perto de entrar e quase que o Ulsan fez o terceiro gol da partida. Mas como eu falei, rapaziada, no segundo tempo, o nosso Renato Gaúcho fez umas boas substituições. Quando o Ken, que foi um dos principais jogadores da partida depois que entrou no segundo tempo, e o Nonato, tá? Bem, o Ken chamou por um X1 aqui contra o lateral do Ulsan Hyundai, meteu o drible, fez o passe, o zagueiro do Ulsan Hyundai rebateu a bola, só que a bola sobrou nos pés do Nonato e cara a cara, só bateu de chapinha no canto do goleiro, sem chance de defesa. E aí o Fluminense estava empatando a partida graças ao Nonato. Passou mais algum tempinho, o Fluminense continuou atacando, porque deu para reparar que o time do Ulsan Hyundai ficou muito abatido com o gol de empate. O Cano perdeu esse gol, inacreditavelmente, né? Depois de um baita cruzamento, meteu de peixinho e conseguiu cabecear para fora. O Cano, mesmo sabendo que esteja muito abaixo, né? Desde a temporada passada tá péssimo, né? Ele ainda continua numa má fase do nosso Cano. Mas beleza. Meio que não abalou tanto assim essa perda de chance espetacular do Cano, porque o Freitas, praticamente quase no finalzinho do jogo, o Fluminense conseguiu fazer a virada. Sim, praticamente aos 73 minutos, o Freitas fez a virada para o Fluminense depois de uma cobrança de escanteio. A equipe do Ulsan Hyundai tentou tirar de todas as maneiras, não conseguiu. A bola subiu para o Freitas empurrar para o fundo das redes. E tendo mais uma virada nessa partida muito maluca do Fluminense contra o Ulsan. E ainda tivemos no finalzinho do jogo, nos acréscimos, quando todos os jogadores do Ulsan Hyundai já estavam totalmente esgotados, sem nenhuma força, não estavam nem conseguindo mais atacar, né? John Arias fez o cruzamento aqui na área e a bola foi na cabeça do Keno. O Keno merecia e o Keno conseguiu fazer o quarto gol para o Fluminense, meio que fechar já as portinhas e garantir a vitória do Fluminense e se tornando, olha só, líder do grupo F. Você vê que a partida nem acabou porque ainda tivemos no último minuto dos acréscimos o lance perigoso do Ulsan Hyundai, só que o Fábio fez uma baita defesaça, garantindo assim a liderança do grupo F com pelo menos um gol de saldo de gol à frente
do Borussia Dortmund. E bem, o Fluminense está meio que quase garantido já na segunda fase, né, no mata-mata aqui do Super Mundial de Clubes. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que tenham gostado. Foi, como falei, um monte de jogo bizarro aqui acontecendo, né? Tem um monte de jogo que vocês perceberam, 6 gols, 7 gols numa partida inteira e tudo isso no grupo F para você ver que esse grupo aqui é muito louco mesmo. Mas é isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê. Tá bom? Falou!